Em 2014, eu estava inconformado com as coisas que estavam acontecendo no nosso país. Sem saber muito bem se as minhas opiniões e o que eu acreditava saber a respeito do tema da política, por exemplo, que interfere tanto na vida das pessoas, tanto cultural, quanto na família, quanto no trabalho, na economia, na violência. Bom, enfim, acreditava eu que estava bem informado ao ler jornais. Na época ainda tinha um jornal ou outro por escrito, né, papel, e acompanhava o noticiário da TV da maneira que era possível. Ledo engano. Eu descobri, logo depois disso, acompanhando a política mais de perto, que eu não sabia praticamente nada. Então eu me filiei a um partido, era um partido que se dizia à direita, do qual eu votei praticamente a minha vida inteira, votei em pessoas desse partido, e fiquei por lá uns 2 anos, talvez, um pouco mais, não me recordo bem. E frequentando assiduamente as reuniões toda semana, acompanhando, ajudando em campanha, a fim de entender o máximo possível daquele universo do qual eu descobri que não conhecia nada. Fiquei ali envolvido até começar a perceber coisas das quais me desagradaram no campo ideológico. Estou falando simplesmente de comportamento e crenças ligadas a algumas questões. Uma delas, por exemplo, era a absurda não diminuição de impostos, já que nós estávamos sobrecarregados de imposto até os dentes. E aí, fiquei colocando o bode na sala, com perguntas impertinentes, das quais descobri que eram impertinentes e saí fora. Depois surgiu a oportunidade, as pessoas percebendo que eu tinha algum empenho ali e conversava sobre o assunto, me convidaram para uma reunião e acabei conhecendo um outro partido que se dizia um partido da renovação, da novidade. E aí veio outra decepção. Por quê? De tanto me envolver nessas questões, eu comecei a estudar o assunto. Não fiquei só baseado em fatos ligados à vivência política dentro de um partido e nem fiquei preso somente ao que a imprensa passa para nós com as suas distorções diárias. A imprensa vem se esforçando muito para fazer uma lavagem cerebral nas pessoas há muito e muito tempo. Travestido isso de notícia. Não que alguns não façam bem o seu papel, sim, alguns fazem, poucos, mas fazem. Mas não é o suficiente diante da grande massa de manipulação de lavagem cerebral feito por meio do noticiário. Então você fica ali assistindo, acreditando que está sabendo alguma coisa e na verdade você está passando por um processo de lavagem cerebral constante, permanente, diário, intensivo. Enfim, fui entendendo que existem duas correntes. Uma tradicionalista, conservadora, que gosta de entender e conseguir usar o que foi aprendido nos últimos 4, 5 mil anos. E existe uma corrente progressista, que na sua grande maioria das vezes acaba desembocando em ideias socialistas e comunistas. Para não dizer 100%, só para ser educado. Bom, depois dessa descoberta de ler livros, bons livros como Roger Scruton, por exemplo, Gustavo Corsão aqui no Brasil, entre outros, sempre estou citando Ortega y Gasset, mas tem inúmeros, Chesterton, e dá para até fazer uma lista grande. Enfim, fui descobrindo que existe uma tendência muito grande dentro desse partido liberal, que se diz liberal, de uma tendência progressista, das quais, muito em breve, você já deve ter visto algumas coisas e vai ver outras ligado a política de cota, questões sexuais e por aí vai. É uma jornada rio abaixo. Talvez ainda esteja na parte alta ali e você não perceba muito. Quando perceber, talvez seja tarde demais. Descobri, entre outras coisas, que política é ocupação de espaço. Eu, você e qualquer pessoa com o mínimo de noção das coisas tem que acompanhar a política, porque isso vai interferir na sua vida, queira você ou não. E se você acompanhar a política, vai ter maiores chances de se proteger, de não ser enganado e conseguir, assim, eleger, colocar pessoas lá dentro, nos congressos, nas câmaras e dos partidos, que é a única maneira que existe no Brasil, não existe candidaturas independentes, de ter gente lá dentro te representando, lutando pelas mesmas coisas que você acredita. Dito isso,
venho dizendo bastante, aliás, no meu canal, de que você deve se filiar a um partido para acompanhar de mais perto possível o que você conseguir. E surgiu a oportunidade de eu ser o candidato a deputado estadual pelo Patriota em São Paulo. Então peço a sua ajuda, se você vem acompanhando o canal, se você percebe que temos o mesmo alinhamento, que você multiplique essas ideias. Porque se pessoas como nós não fizermos isso, se você não apoiar pessoas como o Rogério Souza, o jornalista, euzinho aqui, se você não acompanhar, você vai ter lá dentro pessoas que amanhã vão aprovar leis e você não vai ter mais o que fazer. Respeito muito as opções que cada um tem para si mesmos, mas não venha mexer com as nossas crianças, com a família, e me explique aí por que podem tanto queimar cruzes, invadir igrejas, destruir imagens católicas, cristãs, e com o resto não pode nada. O certo é não pode com ninguém. Respeite as religiões de cada um. E quem vai defender essas ideias? Então você precisa de representantes lá. Se não gosta do Rogério, jornalista Rogério Souza, não gosta de mim? Não tem problema. Já tem o seu candidato? Ok. Mas verifique, tenha certeza que esse seu candidato, ele realmente apoia as mesmas ideias que a gente apoia aqui. Caso contrário, amanhã, se você se deixar ludibriar, não vai ter a quem reclamar de que as leis que foram aprovadas não te servem mais. Muito, mas muito obrigado por toda essa jornada que a gente vem cursando lentamente e seguindo um caminho. Muito obrigado pela sua presença. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe aí o seu like, clique no sininho para receber todas as notificações e passe essas informações adiante. E preste atenção para não se deixar ser enganado. Obrigado e até mais.